Resfriado, gripe, crise de asma, bronquite, sinusite, pneumonia. Eita, são só algumas doenças respiratórias que são muito comuns nessa época de frio, na verdade. E os principais causadores são os vírus transmitidos por gotículas respiratórias, capazes de contaminar ambientes, principalmente os locais fechados. Mas para falar mais sobre esse assunto e como podemos evitar esses problemas, claro, o Notícias do Bem está recebendo a médica pneumologista, a doutora Thaís Leibel. Doutora Thaís, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias do Bem. Prazer em recebê-la nesta segunda-feira. Obrigada, bom dia. Bom dia. Queria, enfim, começar falando desse friozinho que está fazendo realmente, né? As temperaturas caíram em todo o Brasil, aqui na região sudeste, na região sul, ainda mais São Paulo hoje acordou com 6 graus, né? Algumas regiões da cidade até com temperaturas de 1, 2 graus, enfim. Fica difícil fugir dessas doenças respiratórias no frio, né, doutora? Exato, a gente não consegue impedir totalmente as doenças respiratórias, a nossa intenção realmente é minimizar. Então, essa época a gente tem que redobrar os cuidados aí com o frio, porque a gente não consegue realmente evitar totalmente. E quais são esses cuidados, doutora Thaís? Como é que a gente consegue se prevenir dessas doenças respiratórias que são tão comuns? Quais são os cuidados mais frequentes e mais eficazes, a gente pode dizer? Legal. Bom, os cuidados mais frequentes, a gente tem que lembrar sempre de se hidratar. É comum nessa época do ano a gente reter um pouco mais de líquido, então a gente vai ter um pouco menos de sede, mas isso não deve impedir a gente de se hidratar de forma adequada, viu? Mesmo que não tenhamos sede, porque isso faz com que a gente aumente a quantidade de muco e higienize melhor os pulmões e todas as vias respiratórias. Junto com a hidratação oral, também é importante a gente hidratar bastante as vias aéreas superiores, o nariz e a garganta, né? Então, para quem tem nariz seco, para quem tem muita coriza, é importante a gente jogar soro no nariz, umidificar o ambiente. Então, para quem não tem umidificador em casa, sempre ter uma toalha molhada estendida no ambiente que você está ajuda bastante. E quem tem aparelhinho de inalação, por exemplo, pode fazer uma inalação com soro fisiológico 0,9%, que ajuda bastante. Agora, essa questão da inalação, por exemplo, doutora, ela é indicada para quando você está em crise ou ela serve de alguma forma de maneira preventiva? Ela serve de maneira preventiva, a maior parte das pessoas já tem quadro de rinite, em torno de 40% a 60% da população, né, dependendo da população estudada, e nessa época os sintomas eles pioram classicamente, então a gente também costuma tirar roupa guardada ou cobertores guardados no armário para se cobrir por causa do frio, e isso piora ainda mais os quadros de rinite, então até como forma preventiva, quando a gente começa a sentir já o nariz coçando, ou espirros, coriza, secura, vale sempre a gente fazer essa inalação, não tem nenhuma contraindicação, tá? Então você pode ter o aparelho em casa e fazer a inalação com soro, desde que bem higienizado o aparelho também, com frequência. E desde que use o soro somente, né, doutora? Tem essa questão importante, né? Exatamente, só com soro fisiológico, 0,9%. Para algumas pessoas que têm doença pulmonar propriamente dita, que tenham asma, bronquite, enfisema, aí pode ser que esteja indicado a adição de alguns medicamentos, mas sempre com orientação médica, já que a gente tem alguns efeitos colaterais aí também relacionados ao uso desses medicamentos. Tá certo. Doutora, aqueles remédios de uso tópico no nariz, eles não são recomendados, né? Não são recomendados. De novo, lavagem com soro fisiológico sempre e à vontade, tá? Desde que seja de uso individual, que você não compartilhe, que você armazene ele em geladeira e depois de aberto lembrar que dura 15 dias. Agora, aqueles remédios que são uns vasoconstrictores locais, eles podem ser de uso bem restrito, né? Está em bula uso entre 3 a 5 dias no máximo. Então, para aquelas pessoas que já são acostumadas, que já são viciadas em remédio, né? Porque sentem uma melhora aguda. Geralmente isso causa complicações tardias, né? A gente tem o efeito rebote e a piora dos sintomas respiratórios a médio prazo, então eles devem sim ser evitados. Se você tem quadro de rinite crônica, então sintomas frequentes, persistentes, é importante procurar um médico que vai te passar uma medicação para tratamento da rinite de forma contínua para você evitar de usar esses remédios. Doutora, outra questão ainda nesse ponto, né, de utilização de remédios indiscriminadamente. Quer dizer,
quando é que a gente deve usar alguma medicação para sintoma de gripe, ou a gente tem obrigatoriamente, ou deve obrigatoriamente, que procurar um médico antes de usar qualquer medicação? Às vezes a gente pega uma gripezinha, um resfriado, e aí já vai para o anti-inflamatório às vezes, ou vai para o antigripal, aqueles que a gente compra na farmácia, que estão disponíveis ali nos balcões. Existe um perigo nessa automedicação de antigripais que é muito comum, né? A gente sabe disso? Existe sim, realmente existe uma cultura de automedicação importante no Brasil, a gente tenta evitar, mas realmente é difícil. Então, o que eu sempre tento orientar os meus pacientes, de forma indiscriminada, coisas que a gente sabe que não fazem mal para a saúde, que é a hidratação, é o soro fisiológico nasal e na inalação. Agora, se você for se medicar, é importante sempre você ter uma orientação médica. Às vezes você não precisa, se você tiver com quadros brandos, não precisa procurar o pronto-socorro para também não sobrecarregar o pronto-socorro. Mas é interessante você que já tem o seu médico perguntar, se eu tiver um quadro gripal em casa, o que eu posso ou o que eu não posso usar? Então, eu acho que isso é interessante, você já ter algumas cartas na manga, evitar usar remédio que ninguém nunca te indicou que pode ou que não pode, tá? Aqueles pacientes que já têm quadros de gastrite, né, que é aquela dor de estômago, quadros de problemas renais crônicos também, isso pode agravar, pode piorar. Problemas de hipertensão e arritmia, esses remédios nasais podem piorar isso também, então é importante estar bem alinhado. É bom evitar sobrecarregar pronto-socorro com quadros mais brandos, então um antitérmico você pode tomar, se for de acordo com o horário prescrito em bula. Essas antigripais de maneira geral, de 1 ou 2 comprimidos, usos curtos por 1 ou 2 dias no máximo, em geral também não tem problema. Agora, anti-inflamatórios, corticoide, que os pacientes adoram tomar por conta própria, também devem ser evitados. E aí também entra a famosa vitamina C, né? Ela ajuda, não ajuda, efervescente. Alivia o sintoma, tem uma discussão com relação a isso também, né? Existe uma discussão bem grande, e se é que tem uma discussão é porque a gente ainda não tem um consenso na literatura sobre qual é o benefício tanto da vitamina C quanto de outros tipos de vitaminas, vitamina D, vitamina A, muita gente fala de vários tipos de vitamina, o que eu posso e o que eu não posso usar para prevenir ou para abrandar a minha crise. Então isso ainda não é uma conformidade na literatura, então a gente não recomenda ativamente que vocês tomem para diminuir os seus sintomas, tá? Não existe, de maneira geral, grandes efeitos colaterais ou grandes contraindicações ao uso desse tipo de vitamina. Então, para quem já faz uso, não tem problema, de maneira geral, mas acho que mais importante que isso é você suplementar a sua alimentação, que seja uma alimentação rica em nutrientes, em vitaminas que, de maneira geral, a gente sabe que eles têm ação antioxidante e podem, sim, a médio prazo, ajudar a prevenir, abrandar um pouco as crises, mas recomendar isso ativamente a gente ainda não faz, porque isso não é realmente um consenso na literatura médica. Bacana. E entrar exatamente nesse ponto, né? No ponto da alimentação. A senhora falou a respeito da hidratação, da importância de se manter hidratado sempre, mas a alimentação também é um ponto importante, principalmente nessa época do ano, né? Quais são os alimentos que podem ajudar a prevenir? Limão, laranja, a gente tem uma série de coisas que vêm, né, dos nossos pais, dos nossos avós, e que realmente podem ser usados, devem ser usados? Podem, devem ser usados, então a gente já sabe um pouco da alimentação natural que a gente tem que ter, então tudo o que for à base de vitamina C, açaí é muito bom, laranja, se puder tomar a laranja, a própria laranja, evitar suco também é ainda melhor, limão, claro, para quem não tem tanta gastrite pode tomar, pitaia, é muito rico em vitamina C, folhas verdes, tudo isso que a gente sabe, né, de maneira geral, que faz bem. Muita gente gosta também de tomar chá de limão, ajuda também até a hidratar, ou então chá com gengibre e mel, tudo isso faz muito bem. Alimentos quentes, então sopa nessa época do ano com legumes vegetais é excelente, né, ajuda a esquentar aí também e previne as infecções respiratórias junto com a parte da hidratação. O que é importante também evitar, né, sempre que a gente está mais inflamado, essa época do ano a gente costuma ficar, para quem já tem rinite, principalmente bronquite, são os alimentos que são pró-inflamatórios, isso está muito em alta hoje. Então, alimentos que a gente sabe que não fazem bem, bebida alcoólica nesse momento, refrigerante, alimentos embutidos ou com muito conservante, com sal, que retém muito líquido também, são alimentos que a gente deve também evitar. Doutora, a vacinação contra a gripe, né, a campanha de vacinação contra a gripe está acontecendo nesse momento
em todo o Brasil, acredito, mas principalmente aqui no estado de São Paulo, e as pessoas não têm se vacinado de acordo com a expectativa da Secretaria Estadual de Saúde, principalmente. A vacina da gripe, ela é importante, ela realmente evita a doença, diminui os sintomas, enfim, queria que você falasse um pouquinho a respeito da vacina da gripe nesse momento. Perfeito. A vacina da gripe é extremamente importante. É importante, inclusive, que a gente respeite o calendário que é preconizado aí pela prefeitura. Geralmente a gente tenta, inclusive, contemplar as pessoas que são de mais alto risco para doenças graves primeiro, né? Então essa fase também já passou e muitas pessoas não se vacinaram. Então teve uma nova tentativa de tentar juntar a vacina da gripe com a vacina da Covid para aproveitar a mesma ida ao posto de saúde. E tem muitas pessoas ainda reticentes, então é importantíssimo ter essa vacinação. A vacina previne as formas graves da doença e previne também o número de doenças que a gente tem no ano. Então também não quer dizer que você não vai ter a doença. Eu vejo muitos pacientes reticentes nesse sentido, que falam que, mas eu vacinei e eu peguei gripe, ou eu conheço alguém que pegou gripe da mesma forma. Provavelmente, com a doença, ela deixou de pegar uma forma mais grave da gripe e às vezes ela iria ter 3, 4 crises no ano, ela vai ter uma, no máximo 2, tá? E principalmente na população idosa, que é uma população que a gente reforça muito a importância, porque é uma das principais causas de morte aí no mundo, são gripe, né, nos idosos. Lembrar também nas populações de extremos de idade, na população mais vulnerável e na população que tem já doença pulmonar prévia, a vacina de pneumococo também, tá? Não é todo ano, dependendo do tipo de vacina, mas você tem que checar se isso está em dia, porque vacina também não é só para idoso e para criança, é para todo mundo. Doutora, essas vacinas já estão sendo aplicadas há bastante tempo, né? Há muitos anos, e elas já têm uma eficácia muito comprovada, né? Nessas questões de Exato. redução da gravidade, principalmente, e de evitar um número muito grande de contaminações de gripe, né? Exato, a vacina está aí há muito tempo, tem muitas pessoas que ainda questionam, mas elas estão há muitos, muitos anos aí, a gente já sabe da eficácia delas, não é mais questionado isso é para ser aplicado. Existiu uma grande discussão em torno de vacinas, depois que chegou a vacina da Covid, de novo, eu vejo muitos pacientes reticentes, mas eu acho que isso é um pouco, o papel que a gente está fazendo aqui agora, né, de fazer uma propaganda positiva, de reforçar para as pessoas a importância que ela é segura, ela é eficaz e que tem que sim ir atrás dessa vacina para não perder esse tempo, não perder esse ano aí que está vindo com muita doença grave. É verdade, doutora. Para a gente finalizar, quando a gente deve acender a luz amarela para os problemas respiratórios e procurar ajuda médica? Qual é o momento certo de ir para um pronto atendimento, por exemplo, ou de buscar seu médico? Perfeito. Bom, eu sempre gosto de falar que a gente, como um todo, a gente se conhece, né? A gente entende quando a nossa doença é uma doença mais leve, é uma coriza, é uma febre baixa, a gente não tem... a gente se sente como sempre se sentiu em quadros gripais. Agora, fugiu do nosso padrão, então a gente está com febre alta, acima de 39 graus, ou febre que não passa dentro de 2, 3 dias, ou com antitérmico. Se vier com falta de ar, se for esse um sintoma que você nunca teve, falta de ar forte, dor no peito, é sempre de bom tom procurar também o pronto-socorro, tá? Tosses intensas em crises que podem levar a fazer cair a oxigenação ou queda de oxigenação em qualquer momento, a gente deve sim procurar um pronto-socorro. Eu gosto de reforçar também que na dúvida, tem muitas pessoas que têm dúvida se a queixa delas é grave ou não é, né? Procura se informar sempre que você passar no médico, eu gosto sempre de alinhar com os pacientes, assim, quando que no seu caso pode ser uma situação onde você deva procurar um pronto-socorro ou quando que isso pode ser esperado para o seu problema de saúde. Às vezes a gente sabe que asma e bronquite podem dar um pouco de falta de ar, um pouco de excessos de tosse, mas se você não tem queda de oxigenação, o batimento cardíaco está adequado, entre 50 e 100, a oxigenação não caiu abaixo de 90 em nenhum momento, você pode, assim, às vezes, esperar em casa até uma consulta médica. Certo, doutora. Queria que você deixasse seus contatos, né? Quem quiser conhecer mais a respeito das suas redes sociais, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, deixa os caminhos para a gente. Bom, eu tenho o Instagram, que é o @pneumologiasp. Quem tiver interesse, me segue lá. Eu coloco dicas todos os dias sobre essas dúvidas respiratórias e eu respondo as perguntas também de todos os pacientes sobre suas questões pessoais, tá? E eu tento aí aliviar um pouco o pronto-socorro, que às vezes nessa época do ano tem ajudado bastante. Legal.
deixa aí diariamente no Instagram. Doutora Thaís, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Prazer em recebê-la. Volte sempre. Obrigada Boa semana. a vocês, viu? Boa semana. Tchau, tchau.